Bem-vindos a mais um conteúdo do universo das correções de micropigmentação. Eu sou a Aline Felipe, especialista em correção de sobrancelhas, e tô aqui para te ensinar a destravar e ter uma solução para corrigir qualquer micropigmentação de sobrancelhas, sentindo-se 153% segura e capaz de corrigir e aplicar qualquer técnica das correções de sobrancelhas. Bora lá! Para você que não me conhece, eu sou a Aline Felipe, especialista em correção, trabalho no mercado da micropigmentação há alguns anos e gravo bastante conteúdo aqui de valor para vocês, conteúdo de graça que eu consigo gravar sempre para te ajudar, para te ensinar. Quando você faz o quê? Deixa o seu like no meu vídeo, faz seus comentários, tira suas dúvidas, bota perguntas aí para eu responder para vocês nas caixinhas de perguntas, ativa o sininho das notificações nos canais de rede social do Aline Felipe Academy, certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que deixa muito de vocês com medo de trabalhar, e eu quero tirar esse medo de vocês em uma das técnicas mais utilizadas por nós, micropigmentadores, quando a gente vai corrigir uma micropigmentação, que é a técnica da despigmentação química, né? Como fazer essa técnica funcionar de forma segura para nossa cliente e para nós profissionais também? Como fazer essa técnica funcionar realmente, a introdução do ácido na pele da nossa cliente, sem que a gente tenha machucados, lesões ou qualquer tipo de intercorrência durante o procedimento, após o procedimento, quando a cliente vai para casa e espera a pele cicatrizar. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje, para falar sobre perder este medo na hora de corrigir as sobrancelhas e aplicar a técnica da despigmentação química. Eu quero mostrar para vocês, falar para vocês sobre 5 agulhas que eu utilizo e que eu estou aqui para te recomendar neste momento, que você vai trabalhar sentindo-se 153% segura e capaz de fazer essa técnica na sua cliente sem problema nenhum, sem medo nenhum. Beleza? Vamos lá então. Quais são as 5 agulhas mais seguras para você aplicar o ácido na técnica da despigmentação química na sobrancelha da sua cliente, para você não ter intercorrência, problema nenhum, e fazer o ácido penetrar na pele e despigmentar de verdade, né? Não ficar só ali na parte superficial da pele, fazendo cosquinha na cliente. A gente tem que fazer o ácido penetrar na pele, chegar na camadinha onde está o pigmento, mas a gente não pode machucar a nossa cliente para a gente não criar lesões. E eu separei aqui as 5 ponteiras que você vai precisar, tanto para você que usa dermógrafo, quanto para você que usa o Tebori. Então, bora lá. Ponteiras para dermógrafo que você vai usar com segurança. 5 pontas circular, anota aí, se você não sabe isso, é bom que você tenha isso anotadinho, para na hora que chegar uma cliente e você tiver que fazer a despigmentação química e ela já aceitar o protocolo naquele momento, você já vai no seu armário, vai no seu material, pega uma dessas ponteiras e faz o procedimento, tá? Não manda a cliente embora, já faz essa captação aí dessa correção para você com uma dessas ponteiras. 5 pontas circular, 3 pontas circular ou uma ponta 0,30 milímetros, para você que usa dermógrafo, o nosso indutor elétrico. 5 pontas circular, 3 pontas circular e uma ponta 0,30 milímetros. Para você, teborista, que faz tudo com o Tebori, eu separei 2 ponteiras, 2 lâminas, que são 19 pontas circular e 15 pontas linear, que são as double line, né? Como é que funcionam as double line no dermógrafo? Não sei se vocês já viram, mas elas são 2 linhazinhas paralelinhas, assim, as ponteiras, né?
são agulhas que tem um encaixe igual as lâminas que a gente faz, os fios, que é a U e as chanfradas, ela é retinha assim, você encaixa no seu tebori. E a 19 pontas circular, ela já é assim, redondinha, né? A gente chama de bucha ou round, 19 pontas. Ela já precisa que você tenha um tebori específico com este encaixe para você não quebrar a cabecinha do seu tebori. Então, as lâminas circular para tebori precisa de um tebori específico, tá? Lá no comecinho da carreira, quando eu conheci essas lâminas, eu quebrei um tebori, porque os teboris antigamente eles eram feitos só para lâminas paralelas, né? E nem eram double na época, era só lâminas lineares, assim, uma só, que são bem fininhas e você encaixava, né? Porque o encaixe do tebori, como ele é em xizinho, ele é assim, xizinho. Então você vai lá e encaixa a sua lâmina, rosqueia e beleza, trabalha. Só que as buchas, as circulares, elas são gordinhas, imagina 19 pontinhas bem juntinhas. Ela fica gordinha, ela não encaixa no xizinho. Você pode até tentar encaixar, tá? Mas cuidado para você não quebrar. Se você só tem um tebori para trabalhar, nem tenta. Compra um tebori, vai direto aí na internet, numa loja próxima a você. Os teboris hoje em dia estão custando muito baratinho. As lâminas de teboris custam muito baratinho. Então, assim, é lucro na certa, ó. É super vantajoso trabalhar com o tebori, principalmente na despigmentação química, né? Se você é um micropigmentador que não trabalha com as agulhas Easy Click, quais são as agulhas Easy Clicks dentro dos dermógrafos? São aquelas ponteiras universais, né? São as mais baratinhas que a gente encontra. Se você compra em quantidade, você vai pela internet e compra em quantidade, como ela é uma fabricação chinesa, você chega a pagar aí de 3 a 5 reais numa ponteira de dermógrafo Easy Click, né? Então, também tá muito lucrativo trabalhar com dermógrafo. Mas o tebori é prático, é rápido, você não precisa de energia elétrica, né? É indutor manual. Então, é lucro na certa, é rápido de trabalhar. A desvantagem de trabalhar com o tebori é que ele causa um pouquinho mais de dor para nossa cliente, né? O tebori, ele tem a indução do pigmento, a penetração, né, do pigmento e do ácido com o peso da nossa mão. Então, a gente controla. Esse é um benefício e também é uma desvantagem. Benefício, por que benefício de trabalhar com o tebori? Tanto na despigmentação química quanto fazendo fios. Despigmentação química e fios, você tem que trabalhar em camadas diferentes da pele. Os fios, você realmente vai trabalhar na primeira camadinha da pele, fazendo os fiozinhos. Então, você faz eles bem fininhos, naquela primeira camadinha da pele, assim, para deixar o fio bem fino, espaçadinho um entre o outro, e é o seu peso da mão que determina a primeira camada da pele, que é a mais difícil da gente trabalhar, né? É aí onde muitos micropigmentadores erram, que afundam demais a mão e passam da primeira camada da pele, por isso que o fio vira um borrão, por isso que a micropigmentação vira uma tatuagem, e aí por diante de tantas intercorrências que a gente tem. E o benefício de você trabalhar com tebori na despigmentação química é que, por você controlar o peso da sua mão, você pode introduzir mais o ácido na pele da sua cliente. Dói mais um pouquinho, ela sente um pouquinho mais de dor, é normal, tá? Incômodo, mas você consegue uma introdução maior do ácido. Esse é um benefício de trabalhar com o tebori. Então, o tebori faz parte do meu protocolo de tratamento para despigmentar sobrancelhas. Certinho? Começamos então esse aulão aí. Falei para vocês as 5 agulhas que eu te recomendo para fazer a despigmentação química. Vamos anotar mais uma vez?
dermógrafo 5 pontas circular, 3 pontas circular, uma ponta 0,30 milímetros. E para você que trabalha com o tebori, você vai ter as ponteiras, lâminas 19 circular e 15 pontas linear. Tudo anotado? Vamos falar mais um pouquinho agora de como você vai fazer a introdução desse ácido aí na despigmentação química. Vou relembrar aqui para vocês quando é que a gente aplica, quando a gente indica a técnica da despigmentação química para nossa cliente. Quando a gente precisa fazer uma correção de sobrancelhas, uma renovação da micropigmentação e a gente precisa tirar um pouco de pigmento da pele para que a gente tenha um clareamento ali, para que a gente tenha uma micropigmentação antiga clara e que a gente possa escolher um tom de castanho bacana para aplicar na pele da nossa cliente, tá? Então, para que serve a despigmentação química? Para gente baixar o tom de uma micropigmentação, deixar ela mais clara. Baixar o tom é deixar a sobrancelha mais clara dentro da despigmentação. Então, eu preciso baixar o tom, deixar ela mais clara para que eu tenha um tom bem clarinho ali e que eu possa trabalhar uma nova micropigmentação em cima dessa micropigmentação antiga clara, tá? Se a cliente já chega querendo fazer uma nova micropigmentação e a sobrancelha dela antiga já está clara, não tem o porquê a gente indicar a despigmentação química. Agora, quando a cliente chega querendo fazer uma nova micropigmentação e a gente vê que para fazer essa nova micropigmentação a gente precisa clarear essa sobrancelha antiga, protocolo de despigmentação química, algumas sessões até a gente clarear essa sobrancelha e chegar num tom de clareamento que a gente determine como ok para a aplicação do novo castanho. Eu nunca trabalho vendendo pacote de sessões, porque eu já tive tratamentos onde com uma sessão foi suficiente para fazer uma nova micropigmentação. Então, eu aprendi ao longo da minha jornada aqui como especialista em correção de sobrancelhas que é mais lucrativo para mim trabalhar vendendo sessão a sessão. Por que vendendo sessão a sessão é mais lucrativo? Anota essa diquinha aí. Porque se você vende 3 sessões para uma sobrancelha e ela precisa só de uma sessão, você vai colocar aquele dinheiro do pacote no seu bolso e geralmente os pacotes a gente dá um desconto. Se ela chega daqui a 30 dias e você vê que não precisa mais fazer sessão, você honestamente vai devolver o dinheiro para ela, porque você não vai mais fazer as sessões de despigmentação, sendo que você não precisa. Então, o que aconteceu aí? Você tinha colocado aquele dinheiro no bolso lá atrás. Geralmente, quando a gente coloca dinheiro no bolso, a gente já conta com ele para fazer algumas coisas. Depois de 30 dias, às vezes a gente já até gastou esse dinheiro. E aí eu fiz um desconto em uma sessão, né, nesse pacote, que ela fez só uma sessão. Eu gastei o dinheiro, ganhei só uma sessão feita com o desconto. Ou seja, eu não lucrei nada, né? Porque eu vendi um pacote com desconto e tive que devolver o dinheiro. Então, eu fiz uma sessão com desconto. Eu não precisaria vender uma sessão com desconto. Eu vendi com desconto porque eu fiz um pacote, né? E aí, vou ter que ainda devolver o dinheiro para a cliente. Tá, já aconteceu isso comigo? Já, Aline, já aconteceu isso comigo. Isso foi lá bem no comecinho da minha carreira. Eu sim trabalhava com pacotes. Pacotes, se eu não me engano, eram de 5, de 8 e de 10. E aí, uma das minhas primeiras clientes, eu fiz uma sessão só de despigmentação. Não tinha realmente experiência, era uma sobrancelha meio alaranjada. E a bichinha despigmentou praticamente tudo. Quando a cliente voltou para fazer uma nova sessão de despigmentação, não precisava realmente fazer, porque a pele estava
ótima, perfeita para aplicar o tom de castanho que eu precisava para fazer a nova micropigmentação. Então, eu precisei devolver o dinheiro para a cliente e acabei fazendo uma sessão com desconto, né? Saiu com desconto para ela e eu acabei tendo prejuízo, né? Na realidade, prejuízo não, eu não tive lucro. Essa é a grande verdade, eu não tive lucro. Então aqui, dentro do Aline Felipe Academy, você vai aprender como destravar para aplicar as técnicas de correção, mas é super importante também a gente pensar nos nossos lucros como profissional, tá? Então essa dica que eu te dou neste momento, não venda pacotes de despigmentação química, a não ser, tipo, raras exceções, quando a sobrancelha tá muito escura e você não vai indicar essa cliente para fazer com laser, você vai pegar essa cliente e vai resolver o problema dela, você resolveu que vai fazer no mínimo de 5 a 8 sessões na sobrancelha dela para clarear e você vai entregar para ela a micropigmentação que ela te pediu. Então, daí sim, né? Você pega aquela sobrancelha muito cinzona, chumbada, ou então aquela cliente que vem com uma sobrancelha realmente preta e não quer ir para sessões de despigmentação a laser. Então você pegou essa correção para você, daí você já sabe que você precisa realmente fazer mais de 3 sessões, 5 sessões, e aí você pode chegar de 8 sessões até 10 sessões, se a cliente se comprometer com você explicando o protocolo dela direitinho, aí sim, é válido para você fazer a captação da cliente, fazer um pacote, dar um desconto para ela e trabalhar essa despigmentação. Belezinha? Então, isso daí é a despigmentação química, quando indicar e como trabalhar com a despigmentação, tá? Na despigmentação química, eu sei que tem alunas minhas que têm medo de aplicar o ácido na pele da nossa cliente, porque tem medo de machucar a pele da nossa cliente. Por isso que eu tô gravando esse vídeo com as agulhas mais seguras para você trabalhar a despigmentação química. E essas agulhas servem para te destravar, para você não ter medo de fazer a despigmentação química quando a cliente chegar, tá? Vamos começar com o dermógrafo. Uma agulha de 5 pontas circular são as agulhas circulares, você pode chamar ela de 5 pontas circular, 5 pontas bucha ou round, né? Tudo a mesma coisa, tudo remete à mesma coisa, que é isso aqui, ó, agulha redondinha, né? Então, 5 pontas no dermógrafo é uma agulha super segura de você trabalhar para você fazer a despigmentação química. Quanto mais ponta uma agulha tem, menor a penetração dela na pele, né? Você que trabalha com dermógrafo, o dermógrafo ele já tem a própria batida dele, né? Se você não fizer força nenhuma na pele da sua cliente, o dermógrafo trabalha sozinho, diferente do Tebori. Então, o dermógrafo ele já tem a batida dele prontinha. Se você pegar na batida dele pronta, que vem ali, você escolhe uma potência média, ele já faz a introdução do ácido na pele da sua cliente. Ele só vai chegar mais fundo, ele só vai chegar a ponto de machucar a sua cliente se você afundar demais a mão. E a gente sabe que micropigmentador, que é micropigmentador, nunca afunda demais a mão a ponto de machucar cliente, a ponto de tirar sangue da cliente. Quem aí nunca ouviu de cliente falando assim, meu Deus, a minha micropigmentação doeu demais, sangrava, caía gotas de sangue da minha sobrancelha? Muitas vezes a gente ouve isso, né? Muitas e muitas profissionais despreparados no mercado não sabem qual é a camada certa de introdução do pigmento e para fazer uma shadow, não consegue nem fazer uma shadow, acaba fazendo mais até do que uma sobrancelha compactada. Transforma a micropigmentação numa tatuagem porque afundou demais a mão, tá? Então, a agulhinha 5 pontas circular, você vai trabalhar em que sessões dentro da despigmentação quando a sua cliente chegar? Na primeira sessão é a agulha que você vai trabalhar. Essa é a agulha escolhida
para você trabalhar na primeira sessão de uma despigmentação química, porque ela não vai machucar a sua cliente de jeito nenhum e ela vai fazer a introdução do pigmento. Você precisa colocar um pouquinho de pressão na hora de fazer a introdução do ácido, não a ponto da cliente se retorcer de dor, mas a ponto de você fazer a introdução do ácido. Qual é a camadinha certa de introduzir o ácido na pele da nossa cliente? É aonde o pigmento está. Se você está precisando despigmentar uma sobrancelha para fazer uma nova micropigmentação, certeza que esse pigmento já passou da primeira camada, que é a camada correta, ele está lá embaixo, então você precisa chegar com esse ácido lá no pigmento para trazer ele para fora, né? Para fazer ele sair e clarear essa sobrancelha. Então, você só vai machucar a sua cliente com uma agulha de 5 pontas circular se você for, vou falar a verdade para vocês, se você for completamente sem noção do que você está fazendo, tá? Se você tiver um mínimo de noção de como trabalha um micropigmentador, você sabe do que eu tô falando. Então, trabalhou ali na camadinha da pele, ali na cliente, movimentos circular, rastelado, vai e vem, enchezinho. Você pode trabalhar o movimento que você quiser com essa ponteira na primeira sessão, tá bom? Numa primeira sessão, você que é teborista, qual das duas lâminas que eu te indiquei você vai usar? Qualquer uma das duas, ou a 19 circular ou a 15 linear, tanto faz. Pode trabalhar com uma das duas, não tem problema nenhum. Trabalha numa pressão de mão mais leve, né? Eu já falei que o Tebori, a cliente sente um pouquinho mais de dor, porque o Tebori, ele é realmente um pouquinho mais dolorido do que o dermógrafo, mesmo a gente tendo a mão levinha. Quem é micropigmentador que faz fios ou com Tebori ou com dermógrafo, sabe que com o Tebori a cliente sente um pouquinho mais de dor. Para vocês que não trabalham com anestésico, eu trabalho às vezes com anestésico, às vezes sem anestésico, depende muito, assim, de como eu sinto a cliente na hora de fazer a micropigmentação. Sempre o Tebori, na hora de fazer os fiozinhos ou na hora de fazer a aplicação do ácido, elas sentem um pouquinho mais de dor, um pouquinho mais de incômodo do que o dermógrafo, tá? Então você, teborista, você pode trabalhar na primeira sessão da despigmentação química com uma das duas ponteiras, 19 circular ou 15 linear, não tem problema nenhum. Você vai dosar como as sessões do tratamento de despigmentação, com o peso da sua mão. Começa mais leve e depois você vai afundando um pouco mais, porque a cliente precisa, né, do tratamento, e o tratamento é feito desse jeito. Cada sessão você vai chegando mais fundo para puxar o pigmento, tá? Anotem aí agora. Segunda sessão, cliente foi para casa, cicatrizou a pele da cliente voltou para uma segunda sessão de despigmentação química. Que agulha você vai usar? Você vai começar aí a potencializar o tratamento. O que é potencializar o tratamento de despigmentação química? É você ter a consciência de que sessão a sessão você precisa trocar as ponteiras e o peso da sua mão para que o ácido seja introduzido cada vez mais fundo, para que a gente possa ter maiores clareamentos durante as sessões de trabalho, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Primeira sessão, ponteiras que agridam pouquíssimo a pele da sua cliente, aquela sessãozinha realmente que é mais um bate-papo com a cliente, para ela entender como é que funciona o tratamento, e que você vai fazer uma sessão com agulha nela, mas que talvez ela não sinta tanta dor, tanto incômodo, para ela entender, né? Quando ela volta para a segunda sessão, ela já volta ciente do que é o tratamento, do que é o clareamento da sobrancelha dela, da dor que ela sentiu, do incômodo que ela passou. Então ela já volta com ciência, já volta consciente de como foi a primeira vez. E aí você, como profissional, você com a sua expertise, você não precisa nem avisar ela que você vai colocar mais peso na sua mão, mas você avisa ela que você vai trocar a ponteira, porque você vai dar
maior agilidade para o tratamento dela, vamos despigmentar um pouco mais, então eu vou trocar a sua ponteira, hoje eu vou trabalhar com uma ponteira diferente. E aí na segunda sessão você troca para uma ponteira 3 pontas circular. O que acontece com a ponteira de 3 pontas circular? 3 pontinhas, são só 3 dedinhos, é assim, ó. São 3 agulhinhas, tá? No dermógrafo. É uma ponteirinha, 3 pontas circular. 3 pontas circular você tem as ponteiras fine ou as ponteiras bucha normal, redondinha normal. Então, quando você for comprar a sua ponteira, você não compra a ponteira 3 pontas circular fine. O que são as fine? Elas são agulhas mais fininhas, né? Então, eu vou ter 3 agulhas bem fininhas. Eu não quero essas agulhas 3 fininhas para a técnica da despigmentação química. Posso usar se eu só tenho ela? Pode usar. Alivia o peso da mão. Mas 3 pontas normal, buchinha normal, round normal, tá? Que são 3 pontas de 3 agulhinhas. Cada agulhinha tem a espessura daquela que eu vou falar daqui a pouquinho, de uma ponta, que é uma ponta 0,30 milímetros. Geralmente as 3 pontas fine, elas têm a grossura de 3 pontas das agulhas fine. A agulha fine de uma ponta, ela tem a espessura de 0,20 milímetros. E esses 10 milímetros que diferenciam uma ponta da outra faz total diferença na hora de você fazer a aplicação do ácido na pele da sua cliente e de você fazer uma micropigmentação, se você for fazer um esfumado, um shadow, né? Quem já testou essas 2 agulhas sabe exatamente como é que é diferente a penetração na pele da nossa cliente, tá? Então escolha 3 pontas circular normal, tá? Que não sejam fine. Por quê? Ela tem uma melhor introdução do ácido na pele da nossa cliente do que uma ponteira de 5 pontas circular, mas ela não chega lá no fundo ainda, assim, a ponto de fazer o efeito que faz uma ponta, né? A cliente vai sentir um pouquinho mais de incômodo, ela vai entender que você está potencializando o tratamento dela, mas que ainda não chegou na potência total, tá? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Durante a técnica da despigmentação química, para você sentir segurança de trabalhar, eu indico aqui para vocês que vocês usem anestésico. Por que usar anestésico é importante na despigmentação química e não vai te atrapalhar a fazer o procedimento? Vamos lá. Benefício de usar o anestésico durante um protocolo de despigmentação química. A cliente vai te deixar trabalhar com muita tranquilidade na introdução do ácido. Então, desde a primeira sessão até a última sessão, desde uma ponteira leve, 5 pontas circular, até a ponteira de uma ponta, você vai trabalhar com tranquilidade na pele da cliente quando ela está anestesiada, tá? Esse é um benefício para você, micropigmentador. Você vai trabalhar com a cliente se sentindo um pouco mais confortável. Quando a cliente se sente mais confortável, você trabalha com mais conforto também, porque é muito ruim quando a gente está deste lado aqui micropigmentando e você está vendo a cliente sentir muita dor, porque existem pessoas muito sensíveis. Existem aquelas que a gente trabalha até sem anestésico e é chuchu beleza, mas existem aquelas que a gente mesmo com anestésico, elas dão quase que um trabalhão pra gente, né? A gente sente a dor dela na gente, aí você fala assim, nossa, mas eu tô com a mão leve, eu tô fazendo do jeito certo, mas mesmo assim, a cliente sente muita dor, tá? A dor é um sentimento muito particular, tá? Então eu tô te indicando trabalhar da primeira sessão à última sessão da despigmentação química com o anestésico, tá? Por que o anestésico não vai te atrapalhar, como atrapalha em alguns casos de micropigmentação? Porque por mais que o anestésico enrijeça, deixa a pele rígida, né? Quando a gente passa anestésico, o que acontece com a pele? A pele fica rígida, fica dura, fica mais difícil de você conseguir chegar na primeira camada com facilidade, porque a pele tá dura e quando você vai trabalhar na micropigmentação, você acaba forçando um pouco demais a mão
errando a camada, passando dessa primeira camadinha ali, folhinha de papel, que é 0,05 milímetros, é uma folhinha de sulfite, essa primeira camadinha da pele que a gente tem que trabalhar na micropigmentação. E quando a gente passa anestésico, a pele fica rígida e essa primeira camadinha da pele, ela fica mais espessa. Por isso que muitos profissionais indicam não trabalhar com anestésico. Trabalhar com anestésico dificulta, é pior, você pode errar, mais chance de errar. É verdade isso que eles estão falando, mas eu trabalho com anestésico na hora de fazer uma micropigmentação, várias e várias vezes. Por quê? Eu tenho a ciência de que quando o anestésico tá ali na pele, a pele tá mais rígida, então que eu tenho que ter a mão mais leve do que a mão leve que eu tenho, tá? Só que qual é a vantagem de você, durante uma despigmentação química, passar anestésico e não te incomodar para fazer o procedimento? Porque você não precisa de precisão para trabalhar numa despigmentação química. A despigmentação química serve para tirar o pigmento da pele da nossa cliente e você vai trabalhar em cima de onde está o pigmento. Você não está fazendo um fiozinho, você não está fazendo um shadow, você não está trabalhando linhas, né? Você não está precisando desenhar uma linha bonitinha que você não pode errar. Muito pelo contrário, você está trabalhando solto. O trabalho da despigmentação química é um trabalho solto. Você vai trabalhar linhas circulares, movimentos circulares em cima daquela sobrancelha antiga. Então você não precisa fazer bordas. Você rosqueia ali, ó, toda a borda da sobrancelha sem ter que ter tanta firmeza ali na mão para fazer uma linha, tá? Então usem o anestésico para fazer a despigmentação química. Na despigmentação química, o anestésico não atrapalha em nada, muito pelo contrário, ele facilita a nossa vida e então você pode usar o anestésico sem moderação, tá bom? Pode usar o anestésico. Vamos lá então, falamos da segunda sessão, né, da despigmentação. Na primeira sessão eu indiquei e recomendo vocês usarem agulha 5 pontas circular. Na segunda sessão, agulha 3 pontas circular. Para os teboristas, você vai usar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Em quantas sessões você for fazer, fique à vontade para escolher a sua ponteira, tá? Teboristas só não podem fazer introdução de ácido na técnica da despigmentação química na pele da sua cliente com ponteiras específicas para fazer fios. Exatamente isso, fios. Por quê? Quais são as ponteiras que a gente faz fios? São as ponteiras chanfradas e as ponteiras em U, né? Como elas são? Aquele Uzinho assim, que a gente vira assim, né? A cabecinha do U, como se fosse um Uzinho, que você vai desenhando os fiozinhos, ou as chanfradas, que são cortadas na diagonal, são lineares também, essas duas são lineares, né? Que você vai fazendo os fios também com a chanfrada, mas na despigmentação química você não deve usar nenhuma dessas duas ponteiras para fazer a introdução do ácido, não vai dar certo, porque a gente não está desenhando fios, a gente precisa de expansão para trabalhar em cima da antiga micropigmentação. Então, você, teboristas, vocês só têm essas opções de lâminas circulares e as lineares, double line, quantas ponteiras você quiser. As ponteiras que eu trabalho são 19 circular e 15 linear. Mas existem ponteiras, por exemplo, de 10 pontas circular também, que elas são as cabecinhas um pouquinho menores. Por que eu não indico tanto elas? Pode fazer? Pode fazer. Por quê? Porque ela tem uma cabecinha muito pequenininha. Então, para você despigmentar uma sobrancelha inteira, demora demais, entendeu? Você vai levar muito tempo para fazer esse trabalho, a cliente vai sentir dor e você vai demorar para fazer esse trabalho. Então, quanto mais agulhas dentro de uma ponteira de um dermógrafo, muito melhor. Combinado? Teboristas, anotaram isso? Porque vocês são incríveis.
Eu também sou teborista. Nós somos incríveis. A gente consegue fazer tudo, tudo e mais um pouco com o nosso tebore. Tá bom? Anotado, né? Vamos para a última ponteira, que é a ponteira de uma ponta 0,30. Uma ponta 0,30 é a ponteira que a gente usa no dermógrafo, tá? A ponteira que a gente usa para fazer sessões mais avançadas de despigmentação química. A ponteira de uma ponta a gente usa na micropigmentação para fazer os fios, né? A gente consegue fazer bastante fiozinho, consegue fazer uma sobrancelha fio a fio inteirinha com uma ponta, e a gente também consegue trabalhar na despigmentação química quando a gente quer introduzir bastante ácido lá dentro da pele da nossa cliente e ter um clareamento sensacional e fantástico, tá? Ela dói um pouco mais. A cliente se sente um pouquinho mais incomodada com essa ponteira, sim, com certeza, mas aí você já vai estar trabalhando numa terceira sessão ou numa quarta sessão. Se você viu que a cliente sentiu muita dor na segunda sessão com uma ponteira de 3 pontas circular, quando chegar na terceira sessão, na segunda sessão, quando chegar na terceira sessão, você volta ou lá para a ponteira de 5 pontas, ou faz de novo a terceira sessão com a mesma ponteira que você fez a segunda sessão, 3 pontas circular, e aí numa quarta sessão você diz para ela, venha preparada, porque eu vou usar uma ponteira de alta introdução do pigmento para a gente acelerar o seu tratamento, para a gente acelerar o clareamento da sua sobrancelha, para eu te entregar essa nova micropigmentação. Porque no fundo, a nossa cliente, ela quer a nova micropigmentação, né? Então não adianta eu ficar ali enrolando, fazendo milhões de sessões de despigmentação química para transformar esse tratamento em um tratamento de 1 ano e meio, imagina. Aí é mais fácil mandar ela pro laser, né? Então aqui a gente quer trabalhar com rapidez, né? A gente quer despigmentar, e se a cicatrização da cliente é boa, de 20 em 20 dias você manda ela voltar para fazer uma nova sessão, tá bom? Então a ponteira de uma ponta 0,30 vai fazer a introdução do ácido com bastante eficiência, tá? Vai tornar o tratamento bastante eficaz, tá? Então, a dica que eu dou da ponteira de uma ponta 0,30 milímetros é você trabalhar bem no rastelado. Trabalha bastante no rastelado para fazer a introdução do pigmento, tá? Com a ponteira com uma ponta, você não consegue fazer muitos movimentos circulares, ela trava demais na pele da nossa cliente. Então, você vai fazendo o vai e vem, ou só o vai, ou só o vem, ou o pêndulo, trabalha bem com o pêndulo ali onde você precisa, dá uma forçadinha na mão. Lembrando que nem na despigmentação química a gente tem sangue no nosso procedimento, tá? Não sai sangue na despigmentação química, não sai sangue na micropigmentação. Gotículas de sangue, ok, porque às vezes a pele é muito fina, né? É normal sair gotículazinhas de sangue. O normal mesmo é sair o exudato, que é só aquela aguinha de quando você cai, rala o joelho e sai aquela aguinha. É isso que sai da nossa primeira camadinha da pele, tá? Teboristas, mais uma vez para vocês. Terceira sessão que eu tô indicando aqui para quem trabalha com indutor elétrico, dermógrafo, a agulha de uma ponta, 0,30. Eu indico para vocês uma dessas duas agulhas que eu mandei aí, vocês usarem. E como é que você vai potencializar o trabalho da sua cliente, o tratamento da sua cliente? Fazendo a introdução com um pouco mais de força ali, de pressão na sua mão. É você que vai comandar as ponteiras das sessões da sua cliente. Enquanto quem trabalha com dermógrafo controla na ponteira, além de um pouquinho da pressão da mão, é claro, os teboristas podem usar a mesma ponteira de A a Z de tratamento de despigmentação química e vai controlar na pressão da mão para a introdução do ácido. Beleza? Então falamos aí das 5 ponteiras que eu te recomendo para você trabalhar sem medo nenhum, com muita segurança, tá? Para você se sentir segura realmente em trabalhar, que você não vai machucar sua cliente, sessão a sessão.
na técnica da despigmentação química. Falei de vantagens, falei de desvantagens. Vou falar uma coisinha aqui, ó, pra vocês, pra gente finalizar o nosso vídeo, onde que as pessoas erram, tá? Na hora de fazer a despigmentação química, chegar logo de cara com uma ponta 0,30 ou usar uma ponta 0,20 ou usar uma ponta 0,25, que são os 3 diâmetros que a gente tem de agulha aí de uma ponta. Esse é um erro drástico aí que a gente vê profissionais cometendo na hora de fazer a despigmentação química e usam essa ponteira na primeira sessão, porque não tem noção da introdução do ácido, faz a cliente sentir muita dor, não consegue entender ainda o peso da mão na hora da introdução do ácido, então erra muito nisso, tá? Esse é um erro que eu vejo e as pessoas falam que saiu muito sangue, as clientes reclamam de muita dor, então tá aí pra vocês não errarem nisso, a não ser que você faça um pêndulozinho assim muito leve. Isso muito leve, tá? Mas eu indico pra vocês, não custa nada investir em agulhas de 5 pontas circular, em agulhas de 3 pontas circular, mesmo porque as de 3 pontas circular você também pode usar para fazer um lindo sombreado castanho bonito na sua cliente. Agulhas que você tem que ter na sua bancada, tá? Deixa eu ver o que mais eu vou falar. É importante falar isso também, tá? Eu já peguei uma cliente que falou que machucou a pele dela porque a profissional não usou um ácido específico para despigmentação química, tá? Existe um ácido específico, o princípio do ácido para fazer a despigmentação química é o ácido mandélico. Ele é específico para você fazer a técnica e a aplicação do ácido na despigmentação química para retirada de pigmentos das sobrancelhas. Não erre nisso. Não ache que você vai aplicar um ácido que você aplica para fazer limpeza de pele, para fazer clareamento da pele, para fazer qualquer coisa que não seja o ácido específico para a técnica da despigmentação química feitas por micropigmentadores, tá? Falei também, não tenho agulha, Aline, nem de 3 pontas, nem de 5 pontas. O que fazer? Faz com a de uma ponta muito levinho. Só os teboristas, você não vai, se você não tem nenhuma lâmina circular e nem linear de muitas pontas, você não tem como fazer a despigmentação química com lâminas de fazer fios, tá? Nem chanfrada, nem U, não dá pra fazer. Vai ficar um trabalho todo manchado na hora de você aplicar o ácido em cima dessa sobrancelha. Quando a gente trabalha com correção de micropigmentação, a gente está elevando cada vez mais a autoestima da nossa cliente. Então ela chega deprimida e ela precisa sair muito feliz. Não vai fazer coisa que não é para ser feita porque quer ganhar dinheiro, quer ganhar o trabalho e vai fazer errado para ganhar essa cliente o dinheiro dela nessa sessão, porque você vai, na realidade, colocar seu nome no limbo e não é isso que a gente quer. Manda ela embora, compra a ponteira, manda ela voltar daqui a uma semana, você já vai estar com a ponteira na mão e aí você faz a aplicação do ácido nela, tá bom? Belezinha, falei tudo aqui, separei tudo pra vocês sobre as 5 agulhas para despigmentar sobrancelhas, sentindo-se 153% segura e capaz, sem medo de errar na técnica, uma das técnicas mais lucrativas e mais usadas por nós micropigmentadores especialistas em correção de sobrancelhas. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, deixa um comentário aqui para mim, dizendo que você gostou, que você anotou essas dicas, que você vai aplicar esse conteúdo e essas dicas que eu dei para você. Por que é importante você se inscrever no meu canal? Porque eu consigo te mandar muito mais dicas e gravar muito mais conteúdo de graça para vocês. Que é isso que eu tô fazendo aqui e espero que vocês tenham gostado. É isso aí, galerinha. Um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo.